Comprei uma casa sem avisar meus pais, mas quando souberam, tentaram tomá-la de mim. Eu nunca imaginei que a conquista mais importante da minha vida se transformaria em um campo de batalha familiar. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando minha mãe apareceu na porta da minha casa nova com uma chave na mão, uma chave que eu jamais tinha dado a ela, dizendo que meu irmão e a família dele precisavam de um lugar para morar e que eu deveria compreender. A expressão no rosto dela deixava claro que não era um pedido, era uma ordem. E foi naquele momento que entendi que precisaria lutar pelo que era meu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Carla Beatriz, tenho 31 anos e sou técnica em refrigeração industrial aqui em São Paulo. Trabalho com sistemas de ar-condicionado e câmaras frigoríficas, um ramo que ainda é muito dominado por homens, mas que me deu independência financeira e orgulho profissional. Antes de contar como cheguei ao ponto de expulsar minha própria família da minha casa, preciso que vocês entendam como sempre foi a dinâmica lá em casa. Cresci em Guarulhos, em uma família de classe média baixa. Meu pai trabalha como motorista de ônibus e minha mãe é auxiliar de limpeza em um hospital. São pessoas trabalhadoras, honestas, mas que sempre tiveram uma relação complicada com a justiça quando o assunto envolvia meus 2 irmãos e eu. Sou a do meio. Rodrigo, meu irmão mais velho, tem 35 anos. E Júlio, o caçula, tem 27. Rodrigo sempre foi o filho de ouro. Literalmente tudo que ele fazia era motivo de orgulho, mesmo quando não deveria ser. Eu me lembro perfeitamente de quando tinha 15 anos e trabalhava aos sábados em uma loja de roupas no centro de Guarulhos. Ganhava R$ 300 por mês, o que na época parecia uma fortuna para mim. Passei quase um ano inteiro juntando cada centavo para comprar um notebook. Precisava dele para fazer os trabalhos da escola e, principalmente, para estudar para o vestibulinho técnico. Eu anotava cada real que guardava em um caderninho. Sacrifiquei passeios com as amigas, lanche na cantina, tudo. Quando finalmente juntei R$ 1.200, cheguei em casa com o dinheiro e contei para minha mãe que no dia seguinte iria comprar meu notebook. Ela olhou para mim e disse que precisávamos conversar. Meu coração apertou. Rodrigo, que na época tinha 19 anos e nunca tinha trabalhado um dia sequer, tinha sido aprovado em uma faculdade particular de administração. Meus pais estavam radiantes. O problema é que não tinham dinheiro para pagar a matrícula. E adivinha de onde veio a solução? Minha mãe pegou meu dinheiro. Simplesmente pegou. Disse que era um empréstimo, que Rodrigo precisava mais do que eu naquele momento, que notebook podia esperar. Mas a matrícula da faculdade, não. Eu chorei, implorei, argumentei que aquele dinheiro era fruto do meu trabalho. Mas meu pai apoiou minha mãe, dizendo que família é sobre sacrifício e que eu precisava aprender a pensar no coletivo. Rodrigo não disse nada. Apenas pegou o dinheiro e foi fazer a matrícula. Nunca me devolveu. E meus pais nunca mais tocaram no assunto. Enquanto isso, Júlio, o caçula, era tratado como o eterno bebê. Fazia o que queria, quando queria. Reprovava na escola e meus pais justificavam dizendo que ele ainda estava encontrando o caminho dele. Eu tirava notas altas, trabalhava, ajudava em casa, e o máximo que recebia era "Você sempre foi mais responsável mesmo, Carla." Como se responsabilidade fosse um traço de personalidade imutável e não uma escolha que eu fazia todos os dias enquanto meus irmãos eram poupados de qualquer consequência. A pessoa que sempre me apoiou de verdade foi minha avó materna, Dona Sebastiana. Ela morava em uma casinha simples em Caieiras e era o completo oposto dos meus pais. Vó Sebastiana trabalhava como costureira autônoma. Tinha mãos fortes de quem passou a vida inteira construindo tudo sozinha. Ela ficou viúva cedo, criou 4 filhos sozinha e tinha uma visão muito clara sobre justiça. Eu passava os domingos na casa dela. Enquanto meus irmãos preferiam ficar jogando videogame ou saindo com os amigos, eu ia até Caieiras de ônibus e ficava o dia inteiro conversando com ela enquanto ela costurava. Foi minha avó quem me ensinou que trabalho dignifica, que ninguém te dá nada de graça nessa vida, e que família que não te respeita
Não merece teu sacrifício. Lembro de uma conversa específica que tivemos quando eu tinha uns 17 anos. Eu tinha acabado de contar para ela sobre o dinheiro do notebook. Vó Sebastiana parou a máquina de costura, tirou os óculos, me olhou bem nos olhos e disse algo que nunca esqueci. Carla, seus pais confundem amor com injustiça. Eles acham que estão sendo bons pais ao proteger seus irmãos, mas na verdade estão criando homens fracos e te ensinando que você não merece colher o que planta. Não aceite isso. Construa sua vida, guarde seu dinheiro e quando chegar a hora, se afaste. Porque eles vão sugar tudo de você se você deixar. Aquelas palavras doeram, mas plantaram uma semente. A partir daquele dia, parei de esperar reconhecimento ou justiça dos meus pais. Continuei ajudando em casa porque morava lá, e era o certo a fazer, mas guardava meu dinheiro em segredo, em uma conta que só eu tinha acesso. Nunca mais contei meus planos para eles. Depois que terminei o ensino médio, fiz um curso técnico em refrigeração no Senai. Foi a melhor decisão da minha vida. Enquanto Rodrigo cursava administração com o dinheiro que deveria ser meu, acumulando dívidas e reprovando em metade das matérias, eu me formava como uma das melhores alunas da turma e já começava a fazer estágios remunerados. Minha primeira oportunidade real veio aos 20 anos. Uma empresa de manutenção de supermercados estava precisando de técnicos e me contrataram como aprendiz. O salário era de R$ 1.500, mais vale transporte e alimentação. Parecia pouco, mas para mim era liberdade. Comecei a trabalhar de segunda a sábado, aprendendo tudo sobre sistemas de refrigeração, compressores, tubulações, gases refrigerantes. O trabalho era pesado. Eu chegava em casa com as mãos sujas de graxa, o corpo dolorido de subir em telhados de supermercados e carregar equipamentos pesados. Mas eu amava. Amava a sensação de consertar algo que estava quebrado, de entender como as coisas funcionavam. E, principalmente, amava receber meu salário no fim do mês e saber que aquilo era fruto exclusivo do meu esforço. Nessa época, meus pais começaram a me cobrar contribuição em casa. Disseram que como eu estava ganhando meu próprio dinheiro, era justo que ajudasse com as despesas. Eu concordei, achava justo. O problema é que Rodrigo, que já tinha se formado e conseguido um emprego em uma empresa de telemarketing, não pagava nada. Segundo minha mãe, ele precisava juntar dinheiro para se casar. Sim, ele tinha começado a namorar Tatiana, uma moça que conheceu na faculdade. E meus pais já estavam planejando o casamento antes mesmo de haver pedido oficial. Eu pagava R$ 400 de contribuição mensal. Comprava minha própria comida quando queria algo diferente do que tinha em casa. Pagava meu transporte para o trabalho mesmo morando ali. Enquanto isso, Rodrigo continuava sendo sustentado, agora com a justificativa de que estava construindo um futuro. Foi nessa época que conheci Andressa, que se tornou minha melhor amiga e praticamente minha irmã de verdade. A gente se conheceu no curso de NR10, uma capacitação obrigatória sobre segurança em instalações elétricas. Andressa é eletricista predial, uma mulher preta, forte, direta e que não leva desaforo para casa. Ela tinha 28 anos na época, 3 a mais que eu, e foi a primeira pessoa fora da minha avó que realmente me enxergou. A gente se identificou imediatamente. Andressa também vinha de uma família complicada. Também era a única que realmente trabalhava duro enquanto os irmãos dela eram sustentados pelos pais. A diferença é que ela já tinha saído de casa há anos e vivia sozinha em um apartamento alugado em Pirituba. Ela se tornou meu exemplo de independência. Andressa tinha uma Fiorino velha que usava para transportar material de trabalho, e nos finais de semana, a gente se juntava para fazer bicos. Eu ajudava ela em instalações elétricas que precisavam de conhecimento em refrigeração, e ela me ajudava quando eu precisava mexer em quadros elétricos de câmaras frias. A gente dividia os lucros e, aos poucos, fui aumentando minha reserva financeira. Ela foi a primeira pessoa para quem contei do meu sonho de comprar uma casa. A gente estava tomando uma cerveja em um boteco depois de um trabalho pesado em um açougue em Perus. Eu tinha 23 anos na época. Andressa, eu vou comprar uma casa, eu disse.
Vou juntar dinheiro, dar entrada em um financiamento e vou sair da casa dos meus pais. Não aguento mais. Andressa sorriu, bateu a garrafa de cerveja na minha e disse: Então vamos fazer isso acontecer. Mas tem uma regra. Não conta para sua família. Segredo absoluto. Porque se você contar, eles vão arranjar um jeito de estragar. Ela estava certa. E eu segui o conselho à risca. A partir daquele dia, cada real extra que eu ganhava ia direto para minha poupança secreta. Eu fazia bicos todo final de semana. Instalava ar-condicionado residencial, consertava geladeiras, fazia manutenção em açougues e restaurantes. Cheguei a trabalhar 18 horas em um único dia. Dormia 5 horas por noite. Mas cada depósito que eu fazia me deixava mais perto do meu objetivo. Minha avó foi a única pessoa da família que soube. Quando contei para ela, vó Sebastiana chorou. Ela disse que estava orgulhosa, que eu estava fazendo o que ela gostaria de ter feito na juventude. E me deu uma quantia que ela tinha guardado, R$ 2.000 em dinheiro vivo, com a condição de que eu nunca contasse para ninguém, especialmente para minha mãe. Isso é seu, minha neta, seu futuro. Não deixa ninguém tirar isso de você. Enquanto isso, em casa, o circo continuava. Rodrigo se casou com Tatiana em uma festa que meus pais pagaram. Foram R$ 15.000 em um salão de festas, buffet, decoração. Meus pais fizeram um empréstimo para bancar aquilo. Depois do casamento, eles alugaram uma casa em Guarulhos mesmo. Mas quem pagava a maior parte do aluguel? Meus pais. A justificativa era que eles estavam começando a vida. 1 ano depois, Tatiana engravidou. Meus pais ficaram em êxtase. Seria o primeiro neto. A partir daquele momento, tudo girava em torno do bebê que estava por vir. Minha mãe comprava roupinhas. Meu pai montou o quartinho do bebê na casa deles para quando o netinho fosse visitá-los. Rodrigo e Tatiana ganharam carrinho de bebê, berço, enxoval completo. Tudo presente dos meus pais. Quando Miguel nasceu, a situação só piorou. Meus pais passavam mais tempo na casa de Rodrigo do que na própria casa. Viviam levando comida, cuidando do bebê, dando dinheiro para fraldas e leite. Rodrigo mal trabalhava. Vivia faltando no emprego com desculpas de que precisava ajudar Tatiana. Eventualmente foi demitido. E quem sustentou a família dele por meses? Meus pais. Com dinheiro que incluía minha contribuição mensal. Eu questionei uma vez. Apenas uma. Perguntei para minha mãe por que eu pagava a conta em casa, enquanto Rodrigo, que tinha uma família inteira para sustentar, recebia ajuda. A resposta foi devastadora. Você não entende, Carla. Rodrigo tem um filho agora. Ele tem responsabilidades reais. Você só tem você mesma para se preocupar. É diferente. Aquilo foi a gota d'água. Andressa tinha razão o tempo todo. Não adiantava argumentar, explicar, pedir justiça. Para meus pais, eu seria eternamente a filha forte que não precisava de ajuda, enquanto Rodrigo seria eternamente a criança que precisava ser protegida. Júlio, enquanto isso, vivia no mundo dele, sem trabalhar, sem estudar, só jogando videogame e saindo com os amigos, tudo bancado pelos meus pais que diziam que ele ainda era novo e que logo encontraria seu caminho. Intensifiquei meus bicos, passei a trabalhar praticamente todos os finais de semana. Andressa também acelerou os trabalhos dela e a gente virou parceira oficial. Compramos ferramentas melhores, investimos em equipamentos e começamos a ser conhecidas na região. Viramos referência em refrigeração e elétrica. Os trabalhos começaram a aparecer de forma consistente. Eu tinha 27 anos quando finalmente juntei o suficiente para dar entrada em uma casa. Foram 4 anos de sacrifício intenso, mas eu tinha R$ 40.000 guardados. Era o suficiente para dar entrada em um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Comecei a procurar opções. Queria algo pequeno, funcional, com garagem para guardar minhas ferramentas e minha moto, que eu tinha comprado para economizar com transporte. Andressa me acompanhou em todas as visitas. A gente passou finais de semana inteiros percorrendo lançamentos na região metropolitana. Eu queria algo acessível, mas que fosse meu de verdade. Visitamos casas em Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras. Algumas eram boas, outras nem tanto.
Andressa tinha um olhar clínico para a construção. Essa parede está rachada, Carla. Vai dar problema. Essa tubulação está exposta de forma errada. Vai vazar em menos de 2 anos. Finalmente encontramos. Uma casa geminada em Franco da Rocha, em um condomínio novo. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma garagem pequena, mas funcional. A casa tinha 70 metros quadrados, piso de porcelanato, pintura nova. O condomínio era simples, mas tinha portaria e área comum com churrasqueira. O valor total era R$190 mil. Com minha entrada de 40 mil, o financiamento ficaria em R$1.200 por mês por 20 anos. Era perfeito. Era exatamente o que eu precisava. Andressa olhou para mim e disse: "É essa. Fecha negócio antes que alguém pegue." Fiz a proposta no mesmo dia. Uma semana depois, recebi a ligação da imobiliária confirmando que a proposta tinha sido aceita. Comecei a chorar ali mesmo, no meio da rua, voltando do trabalho. Liguei para Andressa. "Consegui, Andressa. A casa é minha." Do outro lado da linha, ela também estava emocionada. "Você conseguiu, mana. Agora é hora de assinar e não contar para ninguém até ter a chave na mão." O processo de aprovação do financiamento levou 2 meses. Foram 2 meses de ansiedade, de conferir documento, de assinar papéis, de esperar a aprovação bancária. Mas, finalmente, em uma sexta-feira chuvosa de outubro, recebi a ligação que mudou minha vida. "Senhora Carla Beatriz, o financiamento foi aprovado. A senhora pode vir assinar o contrato final e retirar as chaves." Andressa faltou no trabalho dela para me acompanhar. A gente foi até a imobiliária em Franco da Rocha, assinei uma pilha de documentos e finalmente recebi as chaves da minha casa. Minha casa. Pela primeira vez na vida, algo que ninguém podia tirar de mim. Algo que eu conquistei sozinha. Andressa e eu fomos direto para a casa. Estava vazia. As paredes ainda cheiravam a tinta nova. Sentamos no chão frio da sala e abrimos uma cerveja que Andressa tinha levado escondida na mochila. "Você chegou longe, Carla," ela disse. "Sua avó ia ficar muito orgulhosa. Minha avó tinha falecido 6 meses antes. Câncer. Foi rápido e doloroso. Mas antes de morrer, ela me fez prometer que não desistiria do meu sonho. Compra essa casa, minha neta. E não deixa ninguém tirar ela de você." Eu cumpri minha promessa. Passei o final de semana seguinte limpando e organizando a casa com a ajuda de Andressa. A gente comprou cortinas baratas em uma loja de bairro. Forramos os armários com papel contact. Limpamos cada canto. Eu não tinha móveis ainda, mas não importava. Aquela casa era minha. Decidi me mudar antes de contar para meus pais. Sabia que se eu avisasse antes, eles arranjariam uma forma de complicar tudo. Então, em um sábado de manhã, aluguei um Fiorino de mudança pequeno e, com a ajuda de Andressa e mais 2 amigos do trabalho, tirei minhas coisas da casa dos meus pais. Não era muita coisa. Roupas, alguns livros, minha caixa de ferramentas, meu computador. Tudo coube em uma viagem. Meus pais tinham viajado para o interior visitar uns parentes. Rodrigo e Tatiana estavam ocupados com o segundo filho que tinha nascido há pouco. Era a janela perfeita. Deixei um bilhete simples na cozinha. "Pai, mãe, me mudei. Comprei uma casa. Estou bem. Depois a gente conversa. Carla." Passei o final de semana montando minha casa nova. Comprei um colchão de solteiro, um guarda-roupa pequeno de MDF, uma mesinha de plástico para a cozinha e 2 cadeiras. Era simples, mas era meu. Andressa passou a noite de domingo comigo. A gente pediu pizza, sentou no chão da sala porque ainda não tinha sofá e ficou conversando até de madrugada. "Agora começa a parte boa," ela disse. "Você livre, sem ninguém sugando sua energia." Na segunda-feira de manhã, meu celular explodiu. Eram 7 horas quando minha mãe começou a ligar. Depois meu pai, depois Rodrigo. Mensagens furiosas no WhatsApp. "Como você fez isso sem avisar? Você comprou uma casa e não contou para a gente? Isso é falta de respeito. Volte aqui agora, precisamos conversar." Ignorei todas. Fui trabalhar normalmente. Ao longo do dia, recebi mais de 50 mensagens. Minha mãe estava revoltada.
Dizia que eu tinha sido egoísta, que era obrigação de uma filha comunicar decisões importantes. Rodrigo mandou mensagem dizendo que eu estava sendo infantil e que família não se trata assim. Júlio, claro, não disse nada. Ele mal sabia o que estava acontecendo. No final da tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi pensando que fosse trabalho. Era Tatiana, a esposa do Rodrigo. Carla, você precisa voltar para casa. Sua mãe está muito mal, chorando sem parar. Você não pode fazer isso com ela. Respirei fundo e respondi. Tatiana, eu comprei minha própria casa com meu próprio dinheiro. Não fiz nada de errado. E não vou voltar. Ela desligou na minha cara. 5 minutos depois, minha mãe ligou. Dessa vez atendi. Carla, o que deu em você? Como você pode ter comprado uma casa sem falar com a gente? Cadê essa casa? Eu quero ir aí agora. Respondi com calma. Mãe, eu sou adulta. Trabalho há mais de 10 anos. Juntei dinheiro e comprei uma casa. Não tinha obrigação de avisar ninguém. Mas você é nossa filha. A gente tem direito de saber onde você mora. Eu poderia ter desligado, mas algo em mim quis dizer a verdade. Mãe, vocês têm direito de saber onde eu moro, mas não tinham direito de opinar antes. Porque se eu tivesse contado, vocês iam arranjar um jeito de fazer isso ser sobre o Rodrigo ou o Júlio, como sempre fizeram com tudo na minha vida. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, minha mãe disse com a voz trêmula. Está bem, Carla. Eu entendo que você está brava. Mas pelo menos me passa o endereço. Eu e seu pai queremos conhecer sua casa. Hesitei. Mas eventualmente passei. Achei que seria uma visita rápida, uma formalidade. Eu estava errada. Estava abrindo a porta para o inferno. Minha mãe e meu pai apareceram no domingo seguinte, sem avisar o horário. Bateram na porta às 9 da manhã. Eu ainda estava de pijama. Tinha passado o sábado inteiro instalando um ar-condicionado split no meu quarto e estava exausta. Abri a porta e lá estavam eles, com cara de poucos amigos. Licença, minha mãe disse, empurrando a porta e entrando sem esperar resposta. Meu pai veio atrás, olhando tudo como se estivesse inspecionando uma propriedade dele. Minha mãe percorreu os cômodos em silêncio, abrindo portas, conferindo armários, olhando cada detalhe. Quando chegou na garagem, ela parou. Só tem um quarto, Carla? Respondi. 2. Um para mim e um que vou usar como escritório e depósito de ferramentas. Minha mãe trocou um olhar significativo com meu pai. Um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de quem estava calculando algo. Carla, precisamos conversar. Meu pai disse, sentando na minha mesinha de plástico sem pedir licença. Minha mãe sentou ao lado dele. Eu fiquei de pé, encostada na parede, braços cruzados. Olha, minha filha, estamos orgulhosos de você ter conseguido comprar uma casa. Começou minha mãe com um tom que não soava nada orgulhoso. Mas a gente precisa falar sobre uma coisa. O Rodrigo e a Tatiana estão passando por uma situação difícil. A casa que eles alugam está com o aluguel muito caro e eles não estão conseguindo pagar. Estão devendo 3 meses. Eu já sabia onde aquilo ia dar. E? Perguntei seca. E a gente pensou que, já que você tem uma casa agora, com 2 quartos, eles poderiam vir morar aqui com você. Temporariamente, claro. Só até eles se organizarem. Meu sangue gelou. Vocês estão falando sério? Carla, é seu irmão, meu pai disse. Ele tem 2 filhos pequenos. Você tem espaço aqui. Seria a coisa certa a fazer. Olhei para os 2 e, pela primeira vez na vida, senti que realmente enxergava meus pais pelo que eles eram. Manipuladores, egoístas, injustos. Não, eu disse. Só isso. Não. Minha mãe piscou, como se não tivesse entendido. Como assim não? Eu disse não. Não vou deixar o Rodrigo morar aqui. Essa casa é minha. Eu trabalhei 10 anos para comprá-la, e não vou dividir ela com ninguém. Carla, não seja egoísta. Minha mãe levantou a voz. O Rodrigo precisa de ajuda. Você sempre foi tão difícil, tão fechada. Quando é que você vai aprender a pensar na família? Algo dentro de mim estourou. Pensar na família? Eu repeti, a voz tremendo de raiva. Eu pensei na família a vida inteira. Quando trabalhei aos 15 anos para comprar um notebook,
E você pegou o meu dinheiro para pagar a faculdade do Rodrigo. Quando paguei conta aqui em casa enquanto ele não pagava nada. Quando vocês gastaram 15 mil em um casamento para ele, enquanto eu nem festa de aniversário tive direito quando fiz 18 anos. Minha mãe estava pálida. Meu pai levantou tentando me acalmar. Carla, você está exagerando. Não estou. E sabe de uma coisa? Acabou. Eu não devo nada para essa família. Comprei essa casa sozinha. E se o Rodrigo está com problema de aluguel, o problema é dele. Não meu. Minha mãe começou a chorar. Aquele choro manipulador que ela sempre usava para me fazer sentir culpada. Eu não acredito que minha filha está me falando assim. Depois de tudo que eu e seu pai fizemos por você? Fizeram o quê? Eu interrompi. Me ensinaram que eu valho menos que meus irmãos? Que meu esforço não importa? Que eu só sirvo para ser explorada? Meu pai bateu a mão na mesa. Chega, você vai ajudar seu irmão e acabou. Não estamos pedindo, estamos avisando. Podem ir embora da minha casa, eu disse, caminhando até a porta e abrindo. Agora. Eles saíram furiosos. Minha mãe gritou que eu ia me arrepender, que família era sagrado, que eu estava sendo uma filha ingrata. Fechei a porta atrás deles e desabei no chão, tremendo. Liguei para Andressa. Ela chegou em 20 minutos. Quando contei o que tinha acontecido, ela balançou a cabeça. Eu avisei. Eles iam tentar transformar sua conquista em solução para os problemas deles. Mas você fez certo, Carla. Não pode ceder. Passei a semana seguinte em paz relativa. Trabalhei, arrumei minha casa, comprei algumas coisas que faltavam. Estava começando a me sentir realmente em casa quando, na sexta-feira à noite, meu celular tocou. Era um número que eu não tinha mais na agenda, mas reconheci. Rodrigo. Atendi, contra meu melhor julgamento. Carla, precisamos conversar. Pessoalmente. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Tenho sim. É sobre a casa. Eu vou aí amanhã de manhã. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Liguei para Andressa imediatamente. Ele vai tentar alguma coisa. Eu sinto. Então a gente vai estar preparada. Ela respondeu. No sábado de manhã, Andressa chegou às 8 horas. Ela trouxe café e estava determinada a ficar comigo o dia inteiro. Se ele vier com graça, vai ter que passar por cima de mim também, ela disse. Às 10 da manhã, uma caminhonete estacionou na frente de casa. Não era a caminhonete do Rodrigo. Era maior. Olhei pela janela e meu estômago embrulhou. Rodrigo, Tatiana e os 2 filhos deles estavam descendo. E não vinham só eles. Meus pais também estavam lá. E Júlio, e eles estavam descarregando malas. Não acredito, Andressa sussurrou ao meu lado. Eles vão tentar se mudar à força. Tranquei a porta por dentro. Eles bateram. Primeiro educadamente. Depois com força. Carla, abre essa porta. Meu pai gritava. A gente sabe que você está aí. Não abri. Peguei meu celular e, com as mãos tremendo, disquei 190. Alô, polícia militar? Tem gente tentando invadir minha casa. Eu sou a proprietária, e eles estão aqui com malas tentando entrar à força. A operadora me fez algumas perguntas. Confirmei o endereço. Ela disse que uma viatura estava a caminho. Do lado de fora, meu pai gritava. Carla, não seja ridícula. Abre logo essa porta. Eu gritei de volta. Chamei a polícia. Vocês têm 5 minutos para sair da minha propriedade ou vão ser presos por invasão de domicílio. Houve um silêncio chocado. Então minha mãe começou a chorar alto, gritando que não acreditava que a filha dela estava chamando a polícia para a própria família. Rodrigo começou a chutar a porta. Andressa já estava gravando tudo pelo celular, filmando da janela. Continua chutando. Isso é prova de invasão e dano ao patrimônio. Ela murmurou, focando a câmera nele. A viatura da polícia chegou em menos de 10 minutos. 2 policiais militares desceram. Um deles, um homem mais velho, se aproximou do grupo que estava na minha porta. Qual o problema aqui? Meu pai imediatamente adotou um tom vitimista. Oficial, essa é a casa da minha filha. A gente só quer conversar com ela, mas ela trancou a porta e não quer atender. Abri a porta antes que meu pai continuasse mentindo. Oficial, eu sou Carla Beatriz, proprietária deste imóvel.
Essas pessoas são minha família, mas elas vieram aqui sem autorização tentando se mudar para minha casa à força. Eu não autorizei e não quero eles aqui. Pedi para saírem e eles se recusaram. Meu irmão, inclusive, chutou minha porta, como a câmera da minha amiga registrou. O policial olhou para Rodrigo, que estava vermelho de raiva. É verdade isso? Rodrigo tentou justificar. Ela é minha irmã. A gente só precisa de um lugar para ficar temporariamente e ela tem espaço sobrando. A policial que estava com o primeiro, uma mulher de uns 35 anos, se adiantou. Senhor, isso não é justificativa. Se ela é proprietária e não autorizou a entrada de vocês, vocês estão invadindo. Podem ser presos por isso. Minha mãe se jogou no chão, literalmente. Começou a gritar que estava passando mal, que o coração dela ia parar, que a filha dela era uma monstro. Foi uma cena vergonhosa. Tatiana pegou as crianças e começou a chorar também, dizendo que os filhos dela iam ficar sem casa por minha culpa. A policial não se impressionou. A senhora precisa de atendimento médico? Ela perguntou para minha mãe, seca. Minha mãe parou de gritar imediatamente. Não, eu só estou nervosa. Então sugiro que a senhora se levante e se retire com sua família. Agora. O tom dela não dava margem para discussão. O policial mais velho olhou para mim. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Olhei para minha família. Meu pai com cara de poucos amigos. Minha mãe ainda no chão, dramática. Rodrigo segurando uma mala, derrotado. Tatiana abraçada nas crianças. Júlio, como sempre, sem entender direito o que estava acontecendo. Quero, eu disse. Quero registrar tentativa de invasão e dano ao patrimônio pela porta chutada. O policial acenou. Então a senhora vai precisar ir até a delegacia mais tarde para formalizar. Mas por enquanto vou pedir que essas pessoas se retirem imediatamente. Eles começaram a juntar as malas, devagar, como se ainda esperassem que eu mudasse de ideia. Quando Rodrigo passou por mim carregando uma mala, ele parou e sussurrou. Você vai se arrepender disso. Andressa deu um passo à frente, colocando-se entre ele e eu. Ela gravou. Isso é ameaça. Quer que a gente mostre para os policiais? Rodrigo engoliu seco e continuou andando. Depois que eles saíram, os policiais me orientaram sobre como proceder. Me deram um protocolo e disseram que eu podia ir à delegacia quando quisesse para registrar formalmente. Antes de irem embora, a policial me disse em particular: Olha, eu atendo muitos casos de conflito familiar. Você fez certo. Não deixa eles te manipularem. Casa é patrimônio sagrado. Quando eles foram embora, sentei no chão e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Andressa sentou do meu lado. Acabou. Você venceu. Mas eu sabia que não tinha acabado. Conhecia minha família. Eles não iam desistir tão fácil. Durante 2 semanas, houve silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Achei que finalmente tinham entendido. Registrei o boletim de ocorrência, documentei tudo. Andressa tinha os vídeos salvos em 3 lugares diferentes. Eu estava dormindo melhor, trabalhando em paz, começando a realmente aproveitar minha casa. Até que, em uma quinta-feira à tarde, recebi uma notificação judicial. Meu coração disparou quando vi o envelope. Abri tremendo. Era uma ação judicial movida por Rodrigo e Tatiana. Eles estavam me processando por abandono de incapaz, alegando que eu tinha a obrigação legal de ajudar meu irmão em situação de vulnerabilidade por ser família direta. Pediam que eu fosse obrigada judicialmente a ceder um dos quartos da casa para eles morarem ou, alternativamente, que eu pagasse a eles uma pensão mensal de R$ 2.000. Liguei para Andressa imediatamente. Ela veio até minha casa e lemos juntas. Isso não tem cabimento legal nenhum, ela disse. Mas você vai precisar de um advogado. Fui atrás. Encontrei um advogado especializado em direito de família, através de uma indicação de um colega de trabalho. Dr. Henrique, um senhor de uns 50 anos, cético e direto. Quando mostrei os documentos para ele, ele leu em silêncio e depois soltou uma risada curta. Isso aqui não vai dar em nada. Não existe obrigação legal de filho adulto abrigar irmão adulto. O que existe é obrigação alimentar entre pais e filhos, e em casos muito específicos entre irmãos.
mas mediante comprovação de incapacidade total de sustento. Seu irmão tem 35 anos, é saudável e capaz de trabalhar. Isso vai ser arquivado. Respirei aliviada. Mas ele continuou. Porém, processos assim causam desgaste emocional. E a outra parte sabe disso. Eles querem te cansar, te pressionar a ceder. Contratei o Dr. Henrique. Ele preparou a defesa, anexou todas as provas que tínhamos, os vídeos da tentativa de invasão, o boletim de ocorrência, mensagens antigas de WhatsApp mostrando o padrão de manipulação. 3 meses depois, houve a audiência. Eu estava nervosa, mas Andressa foi comigo. Rodrigo e Tatiana estavam lá, com um advogado que claramente estava fazendo aquilo só pelo dinheiro, sem acreditar na causa. O juiz ouviu os 2 lados. Rodrigo fez um discurso emocionado sobre como eu era fria, calculista, como tinha virado as costas para a família. Tatiana chorou dizendo que os filhos dela estavam sofrendo. Quando foi minha vez, o Dr. Henrique apresentou todas as provas. Mostrou que eu não tinha obrigação legal nenhuma, que eles tinham tentado invadir minha propriedade, que havia um histórico de tratamento desigual por parte dos nossos pais. O juiz foi claro e direto. Sentença. Ação julgada improcedente. Não há amparo legal para a solicitação dos autores. A ré não possui obrigação de ceder moradia ou prestar auxílio financeiro a irmão adulto e capaz. Processo arquivado. Custas processuais por conta dos autores. Saí daquela sala de audiência com a sensação de que finalmente, eu tinha vencido. Andressa me abraçou forte no corredor do fórum. Agora sim acabou. Nos meses seguintes, bloqueei todos eles nas redes sociais e no WhatsApp. Mudei meu número de telefone e só dei o novo para pessoas de confiança. Andressa, alguns amigos do trabalho, mais ninguém. Comprei móveis novos para minha casa. Um sofá confortável, uma televisão, uma mesa de jantar de verdade. Transformei o segundo quarto em uma oficina, com todas as minhas ferramentas organizadas. Adotei uma gata, uma vira-lata preta que encontrei na rua. Dei o nome de Luna para ela. Minha vida finalmente estava em paz. Trabalhava, voltava para minha casa, cuidava das minhas coisas. Andressa vinha todo sábado e a gente almoçava juntas, via filme, conversava. Era a família que eu escolhi. Alguns meses depois, recebi uma mensagem de Júlio, meu irmão mais novo. Era de um número novo. Carla, sou eu, o Júlio. Sei que você não quer falar com a família, mas preciso te contar uma coisa. Os pais estão falando mal de você para todo mundo, dizendo que você é uma filha ingrata. O Rodrigo está morando com eles de novo, os 3 apertados na casa. E eu queria te pedir desculpas. Por nunca ter te defendido. Por ter deixado eles te tratarem daquele jeito. Você sempre foi a única que prestava, e eu fui covarde de não falar nada. Olhei aquela mensagem por muito tempo. Parte de mim queria responder. Queria perdoar. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido com minha avó e com Andressa, sabia que algumas pontes precisam ser queimadas para você poder atravessar para o outro lado. Não respondi. Bloqueei o número. Hoje, 2 anos depois de ter comprado minha casa, estou aqui sentada na minha varanda, tomando café e olhando meu pequeno jardim que plantei. Luna está dormindo no meu colo. Andressa vai chegar daqui a pouco para a gente fazer um churrasco. A casa está do jeito que sempre sonhei. Silenciosa, organizada, minha. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que família não é quem tem seu sangue. Família é quem respeita suas conquistas, quem comemora suas vitórias, quem te apoia nos momentos difíceis. E às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por você mesma é se afastar de quem só te enxerga como ferramenta para resolver os próprios problemas. Para quem está passando por algo parecido, eu digo: não tenha medo de escolher você mesma. Não tenha medo de cortar laços tóxicos, mesmo que sejam laços de sangue. Sua paz mental vale mais do que qualquer obrigação familiar inventada. E se você tiver sorte de encontrar uma amiga como Andressa, alguém que fica do seu lado mesmo quando todo mundo te chama de egoísta, segure essa pessoa com força.
Porque essas sim são as pessoas que merecem ser chamadas de família. Minha casa, minhas regras, minha paz. E ninguém nunca mais vai tirar isso de mim.